Beleza? Para honra e glória nosso Deus Cristo, estamos hoje no dia 88 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória nosso Deus Cristo. E estamos em 1 Crônicas, capítulo 11. E esse texto é muito interessante, porque justamente é a visão dos reis de Judá em relação às histórias, né, e do tempo, e do momento, das circunstâncias que levou Israel até aquele momento do exílio. E aí ele está sendo retratado lá de trás, toda essa visão até esse momento presente. Isso é muito interessante porque, assim, a lei do Senhor é um documento perfeito. Então não há falhas, não há brechas, não há pontos desconexos da realidade, pelo contrário. Inclusive, esse livro, 1ª e 2ª Crônicas, ele justamente é um livro que foi escrito junto, no mesmo tempo, no mesmo momento, de 1ª e 2ª Reis, para justamente Deus nos mostrar as duas visões, tanto a visão do povo das 10 tribos de Israel, que se separaram da tribo de Judá, e quanto a visão de Judá, que Judá, no caso, era a tribo que seguiu, continuou servindo os descendentes de Davi. E é muito lindo nós vermos essa diferença, né? Essa visão, esses dois pontos sendo analisados, mas todos seguindo ali a mesma narrativa, ao mesmo tempo, ao mesmo momento, e mostrando a mão de Deus, né? nos dois momentos, né? Nesses dois ângulos diferentes. E aqui nós estamos, 1 Crônicas, capítulo 11, dia 88, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, e vamos lá. O reinado de Davi, rei de Israel. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: somos sangue de teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, teu Deus, te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o meu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, onde ele fez um acordo com eles perante o Senhor. E ali ungiram Davi, rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. E aí você vê, aqui estava sendo, no caso, a unção de Davi. No caso, o povo reconhecendo Davi como rei. Davi já tinha sido usado por Deus, já tinha sido ungido por Deus através de Samuel. Mas agora o povo estava reconhecendo Davi como rei de Israel. Isso depois de anos. E vamos seguir. A conquista de Jerusalém. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, os habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. E aí você vê, Davi foi lá e lutou e conquistou Jerusalém. Naquele dia, Davi disse: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. E aí você vê, é exatamente como está escrito em 1 Reis. 1 Reis está escrito exatamente isso, que Joabe era o comandante do exército de Davi. E aqui está. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ele foi chamada a cidade de Davi. Ele construiu a cidade ao redor da fortaleza desde o mil até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. E aí você vê, Davi se tornou cada vez mais poderoso, não pela força do seu braço, não pela força da sua inteligência, não pela força das suas amizades, não. Mas porque o Senhor estava com ele. Olha, o segredo da vida é esse. O segredo da vida não é nosso network, não é nossa força, não é nossa inteligência, não é nossa capacidade, não é nossas ferramentas, não é nada. O segredo da nossa vida para estarmos bem, vivermos bem, termos uma vida tranquila aqui, é estarmos com o Senhor. Essa é a base. Os principais guerreiros de Davi. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Essa é a lista deles. Jeroboão, um Aquimonita, chefe dos oficiais, ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô, de Aiô, Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada em Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. E olha, lembra que está exatamente escrito isso em 1 Reis? Então, mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação.
Eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu a grande vitória. Lembra que está exatamente escrito isso em 1 Reis? É isso. Dodô foi lá e segurou firme toda aquela posição e garantiu a vitória naquele dia. Quando o chefe dos filisteus estava acampado no vale de Refaim, lembra de Refaim? No caso, o vale dos gigantes. Então, 3 chefes do batalhão, dos 30, foram encontrar Davi, na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo. Quem me dera trouxesse água da cisterna que fica junto à porta de Belém. Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. Olha o que Davi falou. Longe de mim fazer isso. Ó meu Deus. Disse Davi, essa água representa o sangue desses homens que arriscaram suas próprias vidas. Eles arriscaram sua vida para trazê-la e não quis bebê-la. Foram essas proezas dos 3 principais guerreiros. E detalhe, em 1 Reis, no caso em 2 Reis, quando é contado esse relato, que esses homens de Davi foram lá pegar água para Davi, infiltrando no acampamento inimigo, em 2 Reis diz que Davi sacrificou aquela água a Deus. Davi pegou aquela água, Deus, é do Senhor, essa água que significa o sangue desses guerreiros que lutaram por mim, que colocaram sua vida em prova a mim, e eu apresento ao Senhor. E aí Davi foi lá e jogou aquela água, derramou aquela água. E naquele dia Davi teve uma grande vitória. E aí você vê, né? O relato continua na íntegra, literalmente o mesmo relato. Abisai, o irmão de Joabe, era o chefe dos batalhões dos 30. E com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os 3. Foi honrado 2 vezes, mais do que o batalhão dos 30, e se tornou chefe deles, mas nunca igualou seus 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era corajoso soldado de Cabizeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e em um dia de neve desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros. Um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Tá vendo que os gigantes eles só não estavam ali em Israel? Tá vendo que os gigantes estavam também em outras regiões? Ali naquela região, os gigantes também estavam em outras regiões. Então, aquela região tinha gigantes. O Vale de Refaim, como a gente acabou de ler aqui, graças a Deus, era uma região de gigantes. E esses gigantes se espalharam sobre toda aquela região. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelã, Benaia o enfrentou com um cajado. Você vê, o gigante tinha uma lança, Benaia tinha um cajado, e Benaia venceu o gigante. Benaia enfrentou com um cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso como os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou seus 3. E Davi lhes deu o comando de sua guarda pessoal. E os outros guerreiros foram Azael, e vamos pular aqui, porque é uma galera. Elanã, filho de Dodô, de Belém. Vamos pular. Vamos pular por causa do horário também. E pronto. 1 Crônicas, capítulo 12. Os aliados de Davi. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra, tanto com a mão direita como a esquerda, utilizaram arco e flecha, e a flecha para tirar pedras, e a funda para tirar pedras. Pertencia à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. E aí você vê, né, que são os homens que ajudaram Davi lá em Ziclag, nesse período onde Davi fugia de Saul, justamente confirmando exatamente a história que foi contada, que Davi fugiu por um bom tempo de Saul. E aqui esse pessoal todo, e vamos seguir, e aqui tá. Da tribo de Gade, alguns homens alinharam-se a Davi, em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão, e eram ágeis como a gazela nos montes. E aí você vê, né? Deus ele preparou homens, pessoas, para poder se ajuntar a Davi. Deus preparou homens e pessoas para poder estar ali ombro a ombro com Davi. E é isso que Deus faz.
Deus prepara pessoas para nos ajudar. Deus prepara pessoas para estar com a gente. Deus prepara pessoas para poder lutar ao nosso redor. Olha, não somos nós que temos que nos preocupar com nossa vida e tal. Não, não, não. Nós temos que nos preocupar em ser íntegros a Deus. Nós temos que nos preocupar em não errar perante Deus. Nós temos que nos preocupar em não pecar. Nós temos que nos preocupar em fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração. O como Deus garante. O como é Deus quem garante. Olha, mais uma vez, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou falar isso porque isso foi minha vida, minha própria vida. Eu não tinha capacidade nenhuma de absolutamente nada. Mas, para honra e glória do Senhor, para honra e glória dele, tinha objetivos que o Senhor colocou no meu coração. E ele fez com que esses objetivos eu chegasse. Não por minha capacidade, não por mim, eu não tinha capacidade nenhuma. Mas ele tem todo o poder. Ele tinha toda a capacidade. Ele tem toda a capacidade. E ele assim fez. Por quê? Porque é o propósito dele. E é o que eu falo contigo. Não se preocupe no como. E eu falo isso com você, eu já vivi isso, mas eu falo isso pra mim também. Porque assim, o Senhor coloca a responsabilidade no nosso coração. E por causa da nossa responsabilidade, às vezes é muito difícil a gente conseguir discernir o que é que a gente tem que ficar tranquilo e continuar fazendo, e o que é que a gente tem que botar a mão e fazer aquele negócio de qualquer jeito. Ou seja, quais são as coisas que a gente deve pensar em como fazer, e quais são as coisas que a gente deve simplesmente ficar em paz, porque ele resolve no como. Fato é, o que nós temos que, acima de tudo, ter por base é como eu posso agradar a Deus. Se a gente tiver isso por base, todas as outras coisas são resolvidas. É como Jesus falou: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acabou. Essa é a base, esse é o fundamento. E se a gente segue isso, tenha certeza, em nome de Jesus, tá tudo certo. E aqui tá continuando, né, falando dos guerreiros que Deus levantou para Davi. Ezer era o primeiro, Obadias, Eliabe, vamos seguir. Todos esses da cidade de Gade eram chefes de exército. O menor valia por 100. Você vê, o menor valia por 100. E o maior enfrentava 1000. Você vê, homens preparados para a guerra, homens preparados para o combate, homens com experiência de guerra, homens com experiência de combate. Homens que o menor valia por 100. E o maior valia por 1000. Imagina. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transbordava em todas as suas margens, e puseram em fuga todos que moravam nos vales, a leste e a oeste. E aí você vê, lembra que lá na frente, quando o filho de Davi se levantou contra Davi, eles receberam o conselho de ir atrás de Davi? Lembra qual foi o conselho? Aitofel, se eu não me engano, ele disse, olha, vamos atrás deles, porque Davi está cansado. E aí a gente vai conseguir alcançar. Mas justamente Deus colocou um amigo de Davi para poder estar lá, para poder ser contrário ao conselho de, se eu não me engano, de Aitofel. Porque se eles fizessem isso, eles teriam conseguido ali ir atrás de Davi. E aí justamente o conselho foi, olha, os homens de Davi são homens muitíssimo experientes. São homens que já têm uma base de guerra, uma experiência de guerra fortíssima. Por mais que o exército de Israel seja grande, não se compara aos homens de Davi. Não se compara a experiência que eles têm, não se compara a expertise que eles têm, não se compara ao know-how que eles têm. Então, não adianta a gente correr. E outra, quando a gente chegar perto, Davi nem vai estar lá mais no meio, Davi já está escondido em outro canto. E tudo isso foi para que Deus cumprisse o propósito na vida de Davi. Olha, eu sinceramente não sei qual o propósito que Deus tem na sua vida, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que Deus cuida de nós. Eu falo de você e falo de mim. E vamos seguir por causa do horário. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: se vocês vierem em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas se quiserem trair-me e entregar-me aos meus inimigos, sendo que as minhas mãos não cometeram violência, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e julgue vocês. E aí você vê, Davi está deixando claro, olha, se vocês vêm em paz, amém, tamo junto. Mas se vocês vêm para me trair, para fazer algum mal a mim, que Deus nos julgue entre mim e vocês. Que Deus, seja
Ele testemunha e juiz entre nós. E assim foi, e assim é. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe do batalhão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi. Estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e com os teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. E aí você vê, o Espírito de Deus, ó, esteve sobre Amazai, chefe dos 30, para justamente falar isso. E aí você vê, olha, Deus, ele trabalha o tempo inteiro. Deus, ele não para de trabalhar. Inclusive, ele usa pessoas em momentos e circunstâncias que às vezes a gente nem entende para poder cumprir o propósito dele. Aqui. Quem esperava o chefe dos 30 ser usado por Deus, o Espírito de Deus seco sobre ele e falar coisas tão bonitas como essa? Deus o ajudará. Ele aqui estava cumprindo a função de profeta também. E assim foi, Deus o ajudou. Davi os recebeu e os nomeou chefe dos seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi, enquanto ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Eles não ajudaram os filisteus, porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: Pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Esses foram os homens de Manassés que desertaram para Davi, quando ele foi a Ziclag, Adna, Josabade, Gediel e vão pular. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois eles eram guerreiros valentes e eram líderes do exército deles. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Você vê, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Você vê, foi Davi que foi atrás, olha, eu quero homens, eu quero soldados. Foi Davi que foi batendo em cada tribo de Israel, olha, eu quero homens, eu quero soldados. Foi Davi que foi batendo, olha, eu quero homens, eu quero soldados, me dê aí dessa tribo e tal. Não, Davi não foi atrás de ninguém. Davi não buscou ninguém. Davi não foi clamar por ninguém. Pelo contrário. Davi era um simples menino que estava atrás dos bois, atrás das ovelhas do pai. E Deus chamou Davi. E Deus alcançou Davi. E Deus foi atrás de Davi. E a partir dali a vida de Davi mudou. Entenda, não é você que vai atrás do seu sonho, mas é Deus que te dá a capacidade e te coloca para viver aquilo que ele colocou no seu coração. E olha, não seja cabeça dura. Não tenha um coração duro. Queira fazer aquilo que ele coloca no seu discernimento que é bom. Quantas coisas a gente acha? Ah, isso aqui é bom. Só que a gente acha isso quando a gente não tem experiência. A gente acha isso quando a gente não tem conhecimento. A gente acha isso quando a gente não tem sabedoria. Quando eu era pequeno, eu achava determinadas coisas boas. E hoje eu vejo que, meu Deus, eu perdi foi tempo com aquilo. Mas aí que tá. As coisas que Deus colocou no meu coração, passa tempo e cada vez fica mais clara. Cada vez isso se mostra com mais valor. Cada vez isso eu tenho mais certeza. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque não vem de mim, mas vem dele. Os planos dele são firmes. Os planos dele são sólidos. Os planos dele são seguros. Os planos dele são alicerçados na base dele, na base da sua lei. E é nisso que nós temos que descansar. É nele que nós temos que descansar. Fazer todos os dias aquilo que ele colocou no nosso coração. E acredite, se ele quiser, ele realiza aquilo que ele quer. Mas se ele não quiser, ele muda o nosso plano. Para Deus, o que é mais difícil? Para Deus é mais difícil ele realizar o plano que ele colocou no nosso coração ou ele mudar o nosso coração? Para Deus, tanto faz. E aqui, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Você vê, Davi não tinha posses, Davi não tinha bens, Davi não tinha capacidade, Davi não tinha riquezas, Davi não tinha network. O próprio rei de Israel estava contra Davi. Davi estava literalmente ilhado. Estava numa situação péssima. Mas ó, Deus todos os dias mandava soldados para ajudar Davi. Isso acontece com Jesus também. Lá na frente, Jesus recebeu a ajuda de várias pessoas. Vários discípulos de Jesus foram ajudar Jesus, tanto em vida quanto na sua ressurreição. Tanto em vida quanto no seu túmulo, porque Jesus morreu, foi para o túmulo, mas ó, o propósito de Deus não era deixar ele no túmulo, mas era ressuscitar. Eu não sei, volto a dizer, eu não sei qual o propósito de Deus, qual o sonho de Deus na sua vida, mas de uma coisa eu sei, não abandone o Senhor, haja o que houver.
Dificuldades, todos nós enfrentamos. Lutas, todos nós enfrentamos. Vontade de parar, de desistir, todos nós enfrentamos. Só Deus sabe o que passa dentro de nós. Só Deus sabe o que passa lá dentro, no íntimo, no secreto. Os medos, as angústias, as dores, as aflições. Mas nós temos que olhar, não é para dentro de nós, mas olhar para quem Deus é. Olhar para quem falou, quem nos chamou, quem colocou isso no nosso coração. Porque quem prometeu garante. E a minha vida é prova. Eu não tinha nada, não tinha capacidade de nada, eu não podia nada, mas ele foi lá e falou, não, assim vai ser e assim é, para honra e glória dele. Então, é só olhar para ele. Acabou. O segredo é olhar para Cristo. E bora seguir. Diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Você vê, o exército de Davi era absurdamente gigante. E não foi Davi que foi atrás, você quer participar do meu exército? Ei, você quer fazer parte do meu exército? Ei, vem cá, menino. Se alista aqui no meu exército. Aí o menino, vem cá, o que eu tenho a ganhar? O que você tem a ganhar? Rapaz, você não tem nada a ganhar. Eu não sou rei. Eu não tenho posses. Eu não tenho network, não tenho nada. Você só vai falar que você é meu guerreiro. Acabou. Até a comida, até a comida, Davi teve que pedir. Que na realidade, o próprio Deus teve ali toda uma circunstância para que Davi acabasse se casando com a esposa de Nabal, com a esposa dele. Então, assim, era Deus e é Deus quem planeja tudo. E é Deus quem faz todas as coisas. Bora seguir o plano, acabou. O crescimento do exército de Davi. Este é o número de soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para lhes entregar o reinado de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, 6.800 armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, 7.100 guerreiros prontos para combate. Da tribo de Levi, 4.600, inclusive Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens, e Zadok, um jovem valente guerreiro, com 22 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 3.000, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 20.800 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 18.000, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Você vê? E aí que tá. Deus ele colocou não só homens ali de guerra para estar ali na ponta de lança, mas homens que tinham muito conhecimento. Homens que tinham conhecimento, que sabiam como Israel vivia. Ou seja, eram homens que faziam parte ali da inteligência, eram homens que faziam parte ali do entendimento do oculto, do secreto ali. Que tinham um entendimento ali muito restrito a respeito de como as tropas iam, onde passavam, quais as informações. Pessoas que eram da alta elite, da alta cúpula do poder de Israel, digamos assim. Deus levantou tanto pessoas simples como pessoas muito renomadas, digamos assim. Pessoas que tinham muito conhecimento. Para todos, literalmente, cuidarem de Davi. Incrível, né? Em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma. Totalmente decididos a ajudar Davi. Você vê, foi Davi que pediu ajuda de homem? Foi Davi que buscou ajuda de homem? Foi Davi que bateu, me ajuda? Foi isso que aconteceu? Não. Quem foi que levantou esses 50.000 homens para poder ajudar Davi? Foi Deus, é Deus, assim é. Da tribo de Naphtali, 1.000 líderes, com 37.000 homens armados com lança escuro. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Aser, 40.000 experientes preparados para o combate. Do leste do Jordão, das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés, 120.000 completamente armados. Acabou. Todos esses eram homens de combate e se apresentavam voluntariamente
voluntariamente para servir nas fileiras de Davi. Você vê, se apresentavam voluntariamente para irem para a guerra por Davi. Vieram a Hebron totalmente decididos a fazer de Davi rei sobre todo Israel. E todos os outros israelitas tinham esses mesmos propósitos. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Você vê, os homens foram para sangrar, para lutar, para suar, para queimar gordura por Davi. E eles próprios levaram comida para Davi. E eles próprios levaram provisão para Davi. E eles próprios levaram coisas para Davi comer. Olha, eles foram dispostos a ajudar Davi. E é isso que Deus faz. Eu não sei quem Deus vai levantar na sua vida para te ajudar. Eu não sei. Pode ser gente que você espera, como também pode ser gente que você não espera. Mas é Ele que sabe. E eu digo uma coisa. E eu garanto para você uma coisa. Bota isso no seu coração. Você tem que escrever o nome de cada uma dessas pessoas que Deus usou para te ajudar. Porque você também tem a obrigação de ajudar elas. Isso é honra. Honra a Deus, honra as pessoas. Porque se as pessoas te ajudaram, vocês têm a obrigação de ajudar ela. Isso é honra a Deus, honra ao seu próximo. Bote numa lista. Essa pessoa me ajudou assim, essa pessoa me ajudou assim, essa pessoa me ajudou assim. E ore a Deus. Entregue a vida dessas pessoas a Deus. E o que você puder fazer por essas pessoas, faça. Porque elas foram usadas por Deus para poder te ajudar. E agora é sua hora de retribuir. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes, como Issacar, Zebulon e Naftali, trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos. Você vê, trouxeram muita provisão em jumento, camelo e muitos bois. Havia muita fartura de suprimentos. Farinha, bolo de figo, bolo de uva, passas, vinho, azeite, bois e ovelhas. Pois havia grande alegria em Israel. E aí você vê, quem levantou a alegria? Deus. Quem levantou os homens? Deus. Quem levantou as provisões? Deus. Quem estava fazendo todo aquele propósito? Deus. Não é o homem, mas é Deus. É Deus quem tudo faz. É Deus quem tudo realiza. Confia no Senhor. E Ele faz todas as coisas. 1 Crônicas, capítulo 13. O retorno da arca. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel. E aí você vê coisa interessante, né? O rei era Davi. Mas Davi consultou. Olha, lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler um provérbio que diz: na multidão de conselhos habita a sabedoria. E isso aqui é muito real. Olha, não queira tomar uma atitude só, sabe? Pergunte, converse, consulte pessoas que você ama, consulte pessoas que você sabe que te amam, consulte pessoas de sua confiança, consulte pessoas que Deus colocou na sua vida. Para quê? Para que você venha ter ali um discernimento do que fazer ou do que não fazer. Davi foi lá e consultou esses homens. E Deus, através da vida desses homens, falou com ele. Se vocês estão de acordo se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviaremos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. E aí você vê que maravilha, né? Todos concordaram com isso. Isso é uma bênção. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Amate, pois trazeram de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, e a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aior. Davi e todos os israelitas dançando e cantando com todo vigor diante de Deus, aos sons de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à era de Kidom, Uzá, aí você vê, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque o boi havia tropeçado. Você vê, o boi tropeçou, a arca caiu, Uzá foi lá e botou a mão. Uzá foi lá e botou a mão para a arca não cair, para a arca não bater no chão. E opa,
olha o que aconteceu com Uzá. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. E aí você vê, Uzá fez algo mal e errado? Não. Uzá simplesmente só não queria que a arca de Deus caísse no chão. Mas a forma, o jeito, a maneira estava errada. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente acha que vai buscar a Deus. Não, nós não temos que buscar de Deus da nossa forma, do nosso jeito. Nós não temos que buscar de Deus da forma que a gente acha, não. Mas da forma que Ele nos ensinou. Da forma que Ele disse que tem que ser. Da forma que Ele estabeleceu. É completamente diferente. A forma que nós achamos para a forma que Ele disse que tem que ser. Então, justamente nessa circunstância, Uzá, ele foi ali, ele morreu. Porque justamente ele estava fazendo algo bom, mas de uma forma errada. E temos que aprender a fazer as coisas certas. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus. Você vê, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. E a arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. E aí você vê coisa interessante. Quando a arca estava lá parada, lá na antiga casa, não teve diferença nenhuma. Mas quando foi para a casa de Obed-Edom, em Gate, sabe o que aconteceu? Tudo mudou. Aquele local foi abençoado. Aquele local, tudo que estava ali foi uma bênção. A bênção de Deus estava ali. Por quê? Porque Deus, ele olha para como olhamos para ele. Se nós temos a Deus, recebemos a Deus em nossa casa com alegria, com felicidade, com satisfação, ele se alegra. Mas se nós temos Deus assim, Deus, entra aí, fica aí no canto, fica quieto, para não encher o saco. Deus entende. E assim Deus trabalha conosco. Deus não quer que nós sejamos maus com ele, ou tenhamos a presença dele de forma assim, displicente. Não. Deus é literalmente o nosso convidado de honra. É literalmente a nossa base, é literalmente o nosso alicerce, é literalmente o ar que nós respiramos. Deus é fundamental. E sem Deus, nós não podemos fazer nada. É por isso que antes da gente comer, a gente tem que chamar a presença dele. É por isso que antes da gente dormir, a gente tem que chamar a presença dele. É por isso que antes da gente levantar para acordar, a gente tem que chamar a presença dele. É por isso que antes de qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que chamar a presença de Deus. Por quê? Porque Deus é fundamental. 1 Crônicas, capítulo 14. O palácio e a família de Davi. Irão, rei de Tiro, enviou Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que ele estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. E aí você vê, quanto tempo Davi já estava sentado como rei? Já tinha um tempo já. Davi já tinha lutado guerras, já tinha vencido guerras em nome do Senhor. Mas quando ele viu, quando esse momento chegou, Davi teve a certeza que Deus tinha levantado ele. E olha, nós não estamos falando aqui de alguém que não conhecia Deus. Pelo contrário. Nós estamos falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. E a gente tem algo a aprender com isso. Às vezes, a gente está fazendo algo e que todo mundo vê que aquilo é bom, que aquilo vem da parte de Deus, que Deus está nos usando para fazermos aquilo. Mas às vezes nós mesmos temos dúvida. Mas vai chegar um momento que Deus vai arrancar toda essa dúvida. E foi o caso de Davi. Davi só veio a perder essa dúvida, digamos assim, lá na frente. Olha o tempo que demorou para Davi perder a dúvida se realmente Deus tinha levantado ele como rei de Israel. Assim é. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que eles nasceram ali. E aqui são os filhos dele. Entre eles, Natã, que é um dos ancestrais de Maria, e Salomão, um dos ancestrais de José, pai e mãe de Jesus. E vamos seguir. Davi derrotou os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, ou seja, o vale dos gigantes, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás
tu o entregará em minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causaram destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou a Deus, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. E aí você vê, é Deus quem levanta Davi, é Deus quem chama Davi, é Deus quem prepara Davi, é Deus quem coloca Davi no trono, é Deus quem firma o trono de Davi, é Deus quem chama pessoas para ajudar Davi, é Deus quem prepara os exércitos para Davi, é Deus quem prepara a espada para a guerra de Davi, é Deus quem vai à frente de Davi aqui, ó. Assim que você ouvir o som, o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Você vê, é Deus quem tudo faz, é Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem é a base, é Deus quem começa, é Deus quem faz e é Deus quem termina todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor. E é isso, graças a Deus, por causa de Deus, para honra e glória dele, terminamos nosso dia 88, graças a Deus. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Bota aqui, Deus, e eu vou saber que você chegou até o fim. Comenta aqui, Deus, eu vou saber se você chegou até o fim. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Curte aqui, para que você seja instrumento de Deus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 89, em nome de Cristo Jesus. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.